E aí, galerinha, sobre a fisiologia humana, agora sistema respiratório, respiração humana. Nós sabemos que a nossa respiração, ela é uma respiração 100% pulmonar. O ar, para chegar nos nossos pulmões, desde a sua entrada, através das cavidades nasais, até chegar no pulmão, ele deve chegar limpo, aquecido e úmido. Uma pessoa adulta, normal, em repouso, deve ter cerca de 16 a 20 movimentos respiratórios por minuto. Isso uma pessoa adulta normal. O ar que nós respiramos, ele tem cerca de 21% de oxigênio e 78% de nitrogênio. E o local que comanda a nossa respiração, que fica mais ou menos à altura da boca aqui atrás, nós chamamos de bulbo encefálico, ou bulbo. O nosso encéfalo é dividido em 3 partes, né, gente? O cérebro, que tem os sentidos, que tem a nossa inteligência, e os órgãos, todos os órgãos dos sentidos estão ali, o cerebelo, que controla o nosso equilíbrio, a harmonia de movimentos, e o bulbo encefálico, que você está vendo ali na imagem, é ele que recebe as informações. Se o sangue vai ficando ácido, o sangue tem mais gás carbônico, e é ele que manda a gente respirar. Por isso que até uma pessoa em morte clínica, ou dormindo, respira. Então, ele pertence ao sistema nervoso autônomo. Pois bem, a nossa respiração, gente, ela é feita por diferença de pressão. Você está vendo uma imagem animada mostrando o nosso diafragma. O diafragma é um músculo que separa o tórax do abdômen. Quando nós contraímos o diafragma, nós diminuímos a pressão torácica interna e aumentamos o volume do tórax. Isso faz com que o ar entre. E quando nós relaxamos o diafragma, esse ar vai sair porque nós aumentamos a pressão interna e diminuímos o volume. Além do diafragma, nós temos aqueles músculos que nós chamamos de intercostais, que são músculos presos às costelas, que quando nós contraímos esses músculos, as costelas elas são erguidas. A gente chama de movimento de alça de balde. Então, para a gente respirar é involuntário, mas nós podemos interferir nesses músculos se nós quisermos, certo? Mas o ato em si é involuntário. Bom, o diafragma e os músculos intercostais. Você está vendo na imagem ali o diafragma em vermelho, certo? Ele contraindo, ele encurta e vai aumentar o volume da caixa torácica. Relaxando, ele volta ao normal e é como se empurrasse os pulmões, tá? Órgãos do nosso aparelho respiratório, as cavidades nasais, a faringe, a laringe, a traqueia e os 2 brônquios que vão se bifurcando em bronquíolos, nós chamamos isso de vias aéreas, até que o ar chegue nos alvéolos pulmonares, local onde nós vamos fazer a hematose. Ok? Nessa imagem animada, eu quero que vocês olhem a parte de baixo da imagem, não a parte de cima. Vocês estão vendo ali o oxigênio entrando na corrente sanguínea, atravessando por difusão o alvéolo pulmonar e caindo nos capilares sanguíneos. Então, nós transformamos um sangue venoso, que é um sangue quase marrom, vermelho escuro, pobre em oxigênio, muitos dizem rico em gás carbônico, em sangue arterial. E esse sangue arterial, bem oxigenado, ele será distribuído aos tecidos, novamente ficando venoso, certo? Esta troca que nós fazemos a nível dos capilares sanguíneos é chamada hematose, ok, pessoal? Que é a troca de sangue venoso para sangue arterial. Dentro dos pulmões, nós temos aproximadamente 300 milhões de alvéolos pulmonares para fazer essa troca gasosa. Então, gente, o que acontece na nossa cavidade nasal? Na nossa cavidade nasal, nós temos 2 cavidades nasais, elas são separadas por uma cartilagem alina chamada septo nasal, e por dentro ela é mucosa. Esse muco serve para proteger o próprio tecido e para reter partículas estranhas. Quando você tem uma irritação, você tem uma hiperprodução de muco, que nós chamamos de coriza, certo? Se esse muco é transparente, não há problema. A partir do momento que esse muco ele seja turvo,
amarelado, esverdeado, é porque tem pus. Se tem pus, tem glóbulo branco morto, tem infecção bacteriana, certo? Então, na cavidade nasal, nós temos as duas aberturas, que são as narinas, protegidas por pelo, filtração, e lá em cima, na parte interna das cavidades nasais, sai o nervo olfatório, o nervo olfativo, que é um dos 12 pares de nervos cranianos que nós temos, em que esse nervo capta a informação de milhões de terminações nervosas, como se fossem tentáculos no teto das cavidades nasais. Essas terminações nervosas se combinam com as partículas olfativas, isso é transformado em impulso nervoso. Essa região nós chamamos de bulbo olfativo, e o nervo olfativo leva para o cérebro a fim de que isso seja decodificado em cheiro, né? Lembrando que o olfato é 10.000 vezes mais sensível que o paladar. Eu comentei isso com vocês na aula sobre o aparelho digestório. Beleza? Então, nós já começamos a filtrar, já começamos a aquecer e umedecer o ar na nossa cavidade nasal. Se por acaso houver obstrução, uma alergia, que nós chamamos de rinite, que provoca vasodilatação, isso pode obstruir a passagem do ar. Caso de excesso de muco, aí nós podemos respirar pela boca, mas esse ar vai chegar no pulmão não filtrado, não úmido e não quente do jeito que deveria. O segundo órgão é a faringe. Você está vendo no desenho, nós temos a nasofaringe, que é ligada à cavidade nasal. Nós temos a orofaringe, que você pode ver no espelho, que é a nossa garganta, e a parte mais baixa, a laringofaringe, que é onde estão, laringofaringe, o nome já diz, é a parte mais baixa, onde nós temos, para um lado, o esôfago e para o outro, a laringe. A laringe é onde estão as nossas pregas vocais, certo? Então, você não esqueça que a faringe pertence tanto ao aparelho digestório, porque ali passa comida, quanto ao aparelho respiratório, certo? Se você engolir, você não respira. Se você respirar, você não engole, ok? Então, nós vamos passar, ó, vocês viram isso na aula da digestão, olha lá aquela cartilagem que é a nossa epiglote, né? Ela impede que o alimento nos afogue, certo? A epiglote, né? Então, olha aqui, pessoal. Laringe é onde estão as pregas vocais. É um anel, músculo membranoso, protegido por cartilagem elástica. Ela é mais espessa no homem devido à testosterona. Você vai perceber que o homem vai ficando com a voz mais grave, porque a testosterona mexe com musculatura. E a musculatura do homem é mais espessa que a da mulher. Por isso a voz mais grave, a laringe é mais espessa. Ok? Então é o órgão onde estão as nossas pregas vocais ou cordas vocais, certo, pessoal? Elas vibram quando você tirar do pulmão e as aproxima. A traqueia é esse tubo que nós temos aqui. É um tubo que chega a ter quase 13 centímetros de comprimento. A traqueia, vocês reparem, começa na parte inferior da laringe. Aliás, eu queria dizer, isso aqui não é osso, tá, gente? Isso aqui, ó, que protege a laringe, é chamada cartilagem tireoide, né? Ela é chamada de cartilagem tireoide. Ó, eu vou apertar, olha como a voz muda, né? Porque ela está acima da glândula tireoide, tá? A nossa traqueia tem 2,5 centímetros de diâmetro, ela fica na parte anterior ao esôfago é por onde passa a comida, e ela é feita por 20 anéis de cartilagem hialina. Vocês reparem na parte esquerda da imagem que a nossa traqueia ela tem um epitélio, um revestimento, formado por células que são células altas, a gente chama um epitélio cilíndrico ou prismático, e cheia de cílios. Além do mais, na nossa traqueia, nós temos células que produzem muco, catarro, pigarro, que é uma defesa que nós temos. Esses cílios fazem uma varredura semelhante a rajadas de vento batendo numa plantação de trigo, certo? A tosse é um exemplo disso. Nós estamos querendo nos livrar de poeira, de bactérias, algo que não incomoda. Esta é a traqueia, certo? Na parte inferior da traqueia, pessoal, nós temos os dois brônquios. Os dois brônquios, eles têm um calibre menor que a traqueia,
também são formados por anéisinhos de cartilagem, também tem células que produzem muco. A bronquite é a inflamação dos brônquios, o que acaba inflamando os vasos sanguíneos que estão abaixo do seu epitélio e tendendo a impedir a passagem do ar, certo? Os brônquios também têm cílios, né? Eles são dois. Mas, à medida que eles entram nos pulmões, eles vão se ramificando em canais cada vez menos calibrosos, que nós chamamos de bronquíolos, até que o ar chegue, através desses milhares de bronquíolos, aos capilares. Você está vendo os nossos dois pulmões. O pulmão direito é maior que o pulmão esquerdo devido à posição do nosso coração. O coração está no meio, atrás desse osso do peito, chamado externo. Ele tem o tamanho da nossa mão fechada em punho, com o polegar em cima do indicador, só que ele é curvado para a direita. Então, ele ocupa um certo espaço, ele é curvado para a esquerda, ocupando um certo espaço do pulmão esquerdo. O pulmão direito, ele é maior e mais volumoso que o pulmão esquerdo. Ele tem 3 lobos, 3 divisões, são os lobos pulmonares. O lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior. E o pulmão esquerdo tem 2 lobos, o superior e o inferior. Beleza, gente? Então o coração não está do lado esquerdo, tá? Ele está no meio, mediastina região, mas ele é curvado para a esquerda. Gente, ao redor dos nossos 2 pulmões, nós temos a pleura. O que é a pleura, pessoal? A pleura, ela é a membrana que envolve os pulmões. Quando é uma membrana interna, quando nós temos um revestimento interno, é mucosa. Mucosa bucal, mucosa gástrica, mucosa intestinal, mucosa nasal, que são epitélios que revestem internamente um órgão. Quando é por fora, nós chamamos de serosas, certo? Assim como nós temos uma serosa que envolve os órgãos abdominais, chamado peritônio, nós temos uma serosa que envolve os pulmões. Ela é dupla, certo? É a pleura, é por fora dos pulmões. A pleura mais externa é a parietal, lembra a parede que está colada na parte interna do tórax, e a mais interna está colada no pulmão, que é a pleura visceral. Então você vai ver uma imagem animada agora, mostrando que a pleura é uma membrana, um epitélio duplo, reparem na imagem, certo? E envolve os nossos pulmões. Então, entre a pleura mais externa, a parietal, e a pleura mais interna, a pleura que nós chamamos de pleura visceral, há um líquido. Esse líquido impede o colamento das duas partes da pleura, funciona como um amortecedor. Quando nós botamos ar nos pulmões, esse líquido é pressionado porque o pulmão expande, e quando nós liberamos o ar dos pulmões, as duas pleuras voltam a se afastar. É um líquido, parece o plasma, é um líquido transparente, levemente amarelado, que é o líquido pleural. Você está vendo na imagem um derrame pleural. Por um traumatismo, uma infecção, pode haver um acúmulo de líquido pleural, e nós chamamos de derrame pleural. Isso deve ser retirado ali, porque é como se estivesse esmagando os pulmões. Beleza? Então, o que acontece nos alvéolos pulmonares? A hematose. Vocês reparem a imensa rede de capilares sanguíneos que estão ao redor, cercando os alvéolos pulmonares. Essa hematose ocorre por difusão, certo, gente? Então, observe o seguinte, a carbohemoglobina é quando o glóbulo vermelho está carregado com gás carbônico. E a carboxiemoglobina, que vocês estudaram lá na aula de poluição, é quando a hemoglobina está carregada com monóxido de carbono. Carbohemoglobina é o gás carbônico. Isso não é um problema, você troca por oxiemoglobina. Carboxiemoglobina é aquele gás letal, tá? Lembrando a vocês, quanto mais CO2 no sangue, mais ácido o sangue fica. O pH do nosso sangue é em torno de 7,4. Para finalizar, você está vendo a imagem de quem tem um derrame pleural. Vocês reparem, tem que furar o tórax para tirar esse líquido com sangue que tem lá dentro, senão o pulmão é esmagado, porque está acumulando por fora dele esse líquido.
E aqui você está vendo um acidente chamado pneumotórax, onde o cidadão perfura o pulmão, também tem que tirar aí, senão ele vai acabar não respirando mais. Vocês lembram o início da aula? A gente respira por diferença de pressão. E aí, se você perfura e bota ar no pulmão, esse ar sai dos pulmões, fica dentro da caixa torácica, esmagando os pulmões. E daqui a pouco as duas pressões estão iguais, a pessoa não consegue mais respirar. Para finalizar, transporte de gases, tá, gente? Olha aqui, ó. Só lembrando, há pouco eu falei, pH do nosso sangue é 7,4. Quanto mais gás carbônico no sangue, mais ácido carbônico você produz, mais ácido ele vai ficando. Isso é informado ao bulbo, o sangue está ácido e o bulbo aciona a tua respiração mesmo dormindo, certo? Não cai em pegadinha. 97% do oxigênio que a gente carrega, ele é carregado pelo glóbulo vermelho. 3% é dissolvido no plasma. Cuidado agora. O gás carbônico, gente, apenas arredondando, 25% é transportado pela hemoglobina e o resto é transportado dissolvido no plasma, como CO2, e 70% é como íon bicarbonato dissolvido no plasma. Beleza, gente? É uma aula fácil, a respiração é o aparelho mais fácil que tem para gente entender. Vocês reparem, olha lá, ó, quando você começa a acidificar o sangue, você entra em acidose, certo? Que é o sangue venoso, sangue vermelho escuro, né? E chegou em 6,8, você vai morrer. Excesso de acidez no sangue, a gente morre, certo? E acima de 7,4, alcalose. Assim como a acidose pode matar, na alcalose a pessoa pode ficar tonta, vomitar ou desmaiar. Beijo para todo mundo e até mais, galera.